no fim do ano as pessoas elas tendem a ficar muito mais sensíveis para lidar com as situações que acontecem ao longo de todo o ano, né? Mas que não incomodam tanto como nesse período. A solidariedade, a confraternização, esse espírito de Natal, a compaixão, são sentimentos que ficam à tona, afloram nesse momento, né? E muitas dúvidas durante o mês de dezembro, as pessoas às vezes têm, quando elas ficam assim mais próximas às outras, mais acolhedoras e às vezes não sabem como se doar para o próximo. Elas estão dispostas a praticar esses valores, mas muitas vezes não sabem como começar. E na verdade começa com pequenos gestos. Estes gestos que geram grandes transformações. Tô chegando. Teco! E aí, Padre Jean, tudo bom? Não falei pra você, Padre Jean. Esse aqui que é o Teco que eu te falei, o famoso Olha só, Teco. eu Esse tô é o Teco. correndo aqui que o Marcinho me ligou, Sim. falando que tinha uma festa! Você que sabe eu posso da comer, festa? beber e não preciso nem lavar o prato depois. Mas também você tem que contribuir, Teco. Eu tô contribuindo com o meu estômago. Não é bem com o seu estômago, com as suas mãozinhas, auxiliando na organização. Por quê? Porque na festa tem coxinha de frango? Por que coxinha de frango? Porque Com as tem que mãozinhas? contribuir com as minhas mãos? Você vai comer muito, né, Teco? Mas é isso que a gente estava falando, sobre essa questão tão importante da gente contribuir com os nossos pequenos gestos e as nossas atitudes. Padre, eu queria que falasse como é que a gente pode estar contribuindo, porque muitas vezes tem certas ONGs e algumas instituições que muitas vezes a gente não sabe se são idôneas ou não. Qual seria o primeiro passo para a gente doar o nosso tempo, doar até financeiramente alguma coisa, sabendo que aquela instituição é idônea? Eu sou bastante otimista, né, com situações positivas, com a obra caritativa. Eu quero sempre acreditar na reta intenção da instituição ou do indivíduo. Só que assim, nós temos que ser racionais. E a gente sabe que tem algumas pessoas que acabam aproveitando da necessidade do outro para tirar benefício, né? Então, acredito que pesquisar, fazer a visita à instituição. Hoje, com a ascensão da internet, isso facilita muito, né? Ver se tem um CNPJ, se tem legalidade, o próprio AVCB, autorização de prefeitura, né? Se já tem alguns trabalhos que já foram realizados ou as pessoas que foram assistidas. Dá um pouquinho de trabalho, mas uma vez feita a pesquisa, lá na frente a gente não tem o desgaste e muito pelo contrário, a gente tem a certeza de poder ajudar uma empresa que seja idônea ou uma entidade que seja idônea. Sim, querido. Eu acho assim que quando você se envolve e você vai lá, como o padre falou, você vai lá visitar e tudo, né? Você conhece, aí você sabe, porque não é porque tem aqueles caras que ligam no telefone e falam assim, deposita o dinheiro na conta. Verdade. Aí você não sabe quem é, né? Mas se você vai lá visitar, se você oferece o trabalho, sabe uma coisa que dá pra fazer? Assim, quando o cara liga lá e fala assim, olha, deposita dinheiro na conta. Você fala assim, não, eu não tenho dinheiro pra depositar, eu vou aí fazer um trabalho voluntário. Se o cara disser, não vem não, aí você já sabe que não tá rolando. Ô, Suzy. Sim. Mas nem sempre, viu? O quê? Porque o Teco uma vez ligou lá em casa, né? Ô, Marcinho, vem aqui fazer um trabalho voluntário. Eu fui lá correndo, ele fez eu limpar o quarto dele inteirinho e não me deu nada. Mas é um trabalho voluntário, pô. Você auxiliou o seu amigo. Exatamente, solidariedade. Aí tem outro nome, né? É exploração. Não, aí é diferente. Não, olha só. Ele foi lá arrumar meu quarto porque eu tinha uma coisa importante pra fazer. Eu tinha que vencer o nível no videogame. Então é para isso que você usou o seu amigo? Então isso realmente pode ter razão. Isso é exploração, viu? Auxiliar é realmente você doar. Por exemplo, você está ali no meio daquela confusão e você fala, vem dar uma mãozinha aqui pra mim. Depois você também vai fazer isso para o Marcinho, você entendeu? Você vai auxiliá-lo também na lição, nas coisas que ele precisa. Aí é que tá a solidariedade, viu? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Olha só, padre, você falou que a gente tem que ligar pra prefeitura pra saber como é que tá, se tem CNPJ, essas coisas. Mas os governantes têm ajudado nessas instituições, assim? Ou tá tudo pra sua sociedade e não tem ajuda do governo? É delicada a questão e acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto e refletir. Eu não posso generalizar, dizer que
Todos os municípios são alheios a essas instituições ou não tem parceria. A gente está vivendo um período de aliança, de parceria, né? Até me dou o direito de dizer que não é muito inteligente uma prefeitura, né, ou um líder de uma determinada comunidade política, ele não buscar parceria com a igreja ou com a entidade. Se a entidade ela tem um trabalho pertinente, e a entidade, seja o caso da ONG ou a igreja, ele acaba chegando em uma realidade que a prefeitura não chegou. Então, se o prefeito ele tiver essa mentalidade, essa cabeça um pouco mais aberta, ele vai perceber que a entidade ela é uma grande colaboradora. Então, é interessante fazer um repasse. Só que, falando de administração pública, só pode ser feito um repasse, seja em âmbito federal, estadual ou municipal, se a entidade tiver legalidade, né? Eu diria assim, que dentro deste período de aliança, de parceria, ninguém governa sozinho, ninguém consegue administrar sozinho. É interessante que se tenha parcerias. Na cidade de Embu-Guaçu, que é a cidade onde eu tenho uma comunidade paroquial, à medida do possível, nós temos conseguido observar algumas parcerias. Poderiam ser mais? Sempre poderiam ser mais, né? E aí a gente percebe uma outra coisa que eu acho muito interessante, que eu aprendi dentro da Igreja Católica. Não existe caridade sem legalidade. Perfeito. Então, e até porque nós, como igreja, uma entidade que seja séria, ela tem que ter legalidade. Claro. Legalidade jurídica, toda a sua documentação em dia e a sua reta intenção. Aí fica relativamente fácil você apoiar, porque você tem credibilidade, né? O grande problema, como nós já refletimos, é quando a coisa ela não é clara, não é transparente, não tem prestação de contas, você faz uma aliança ou até mesmo uma ajuda e depois não tem essa prestação de contas, né? E aí fica difícil, né? Então, quanto mais transparente for, fica mais interessante para ajudar. É interessante que as instituições apresentem os projetos para os seus municípios. Sim. E lembrando que o município ele não vai estar fazendo, ou a prefeitura, não vai estar fazendo uma gentileza, não é a favor, né? É uma obrigação, é uma obrigação, somos cidadãos, estamos dando a nossa colaboração. Eu tenho uma pergunta aqui para te fazer. Para mim? Para vocês dois. Pode falar. Vocês podem me responder. Sim. Okay. Ó, o Natal, você falou que o Natal as pessoas ficam mais bondosas, né? Eu mandei uma carta pro Papai Noel, sabe quando? Em abril. Sim. Eu falei que não precisa esperar dezembro pra ele trazer o presente. Porque as pessoas só ficam boas no Natal, depois do resto do ano elas não fazem mais nada por ninguém, hein? É isso que a gente está tentando cada vez mais modificar, né? Que não seja só ou no dia de Natal ou nesse mês que as pessoas se sensibilizem, mas que a gente estique isso para um ano inteiro, que vire um hábito. E falando em hábito, padre, que lida muito com famílias, o que observa de importante nessa questão de se habituar as crianças a fazerem esse trabalho pelo próximo através do exemplo dos pais? Então, os pais indo até um local, dando assistência, levando as crianças. O que observa em termos assim de resultados concretos? Como é que fica essa criança? O que observa na formação dela? A criança ela está em formação, é um ser humano que está em formação, né? E aí o pai ele tem uma grande responsabilidade, fazer com que essa vida que lhe foi confiada aqui ao filho seja um ser humano melhor, né? O grande problema, eu acredito, que é quando o pai ele brinda um pouco este filho da realidade do nosso mundo. Então tem aquele pai que tem tem o gesto, né, a atitude de visitar o asilo, o orfanato, né? É interessante que leve a criança mesmo para ver essa realidade. Concordo. Não tem como isentar a criança do nosso mundo. Exatamente. É essa a nossa realidade. Às vezes o nosso filho está protegido disso, né? Então é interessante ele perceber que tem outras crianças que não têm a graça, o privilégio de ter o pão nosso de cada dia, todo dia na mesa, né? Para a gente tentar tornar esse ser humano, né, sensível à necessidade do outro. Corretíssimo. E aí é que a gente sempre fala sobre o exemplo que você pode dar a uma criança, a um adolescente. Leve sim, lógico que eles espontaneamente não irão, mas você tem que ser mais firme e falar, não, nós vamos hoje nos doar, sabe? É importante. Então, leve sim esse adolescente, essa criança, junto com você para ter essa ação solidária. E outra coisa que eu já quero aproveitar é que nessas épocas a gente sabe que tem muita confraternização. Sim. E aí tem a bebida. E aproveitando isso, quero alertar você que muitas vezes a gente vê a criança ou mesmo o adolescente pedindo para provar um pouco a bebida e os pais permitindo, padre. Seja firme, diga não, isto não é para a sua idade, bebida alcoólica é para o adulto, e em condições assim de uma confraternização e
quantidade pequena, porque muitas vezes eles permitem isso, padre. Eu pensei que no Natal podia tomar, não pode não? No Natal Nem não é brindar, liberado? aquela questão, só pega o champanhe e brinda, experimentar Mas o brindar álcool. pode, Suzy. Não. Suzy falou que não. Criança, a gente não. brinda Adolescente... com Guaraná, que parece champanhe. Bom. Guaraná. Sem bebida alcoólica, concordo com você. Mas assiste muito isso, padre? A gente atende casos assim, né? Nós tiramos, na nossa comunidade paroquial, nós temos as festas ao longo do ano. Sim. A nossa quermesse, a festa do padroeiro. E depois de algumas reuniões com os nossos conselheiros, com os nossos líderes de comunidade, nós chegamos à conclusão de que não acrescentava na nossa comunidade. A partir de uma experiência que nós atendemos na direção espiritual. Chegou o adolescente e muito bravo, né, tentando entender o alcoolismo do pai, e o pai alterava, né, quando voltava de alguma atividade social que tinha álcool, ele chegava alterado em casa, e o adolescente dizia, olha padre, e meu pai tem esse problema do álcool, chegou em casa muito violento, e o mais triste, ele ficou bêbado na festa da paróquia da igreja. Então, isso para nós, assim, mexeu. Choque, né? Porque assim, olha, meu pai chegou bêbado e ele ficou alcoolizado na festa da igreja. Então, assim, é claro que a arrecadação é uma das maiores arrecadações de uma festa, de uma comunidade, é o álcool. Sim. Só que para nós a intenção primeira e última não é a questão financeira, é o bem-estar do indivíduo, do ser humano. Perfeito. Então, depois de algumas reuniões, nós tiramos. Nós perdemos essa entrada financeira, mas a igreja ela não tem mais essa responsabilidade. Nós não queremos mais ser responsáveis por essa mazela dentro da família. Com certeza. Na nossa comunidade nós também temos o AA, né? E os testemunhos ali são terríveis. Então, e aí se a gente racionalizar um pouquinho, a gente vai perceber que começou no primeiro gole. Exatamente, que é sempre isso, né? Aliás, é um lema, olha, não pode ter o primeiro gole. E eu sempre friso isso. Você que está em casa, que tem criança, que tem adolescente, não permita. Mas está aguado. Eu escuto isso, padre. Mas a criança fica aguada, fica com vontade. Se o meu filho não beber comigo, vai beber com o próximo. Não. Ok, você não vai ter controle sobre o que vai acontecer lá fora, mas como exemplo, você tem que ser coerente. Diga não, não é para sua idade. É verdade, até mesmo porque Suzy, o filho, acho que ele nunca vai poder dizer isso, né? Eu iniciei a vida no álcool, né? Através do meu pai e da minha mãe, né? Que eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Meu pai me iniciou no álcool. E hoje isso é um desafio, já é uma realidade nos adolescentes, né? Hoje o álcool é muito presente na vida do adolescente e para nós tem sido um desafio. E nesse sentido, não que eu seja moralista, né? Eu não tenho problema nenhum com o álcool quando ele tem esse fim social. E o problema não é o álcool, eu queria deixar bem claro. O problema sou eu que não sei o meu limite. Exatamente. E uma criança, ou um adolescente, ele não tem maturidade o suficiente para saber qual é o seu limite. Perfeito. Então, quem vai colocar o limite é pai e mãe. Claro. E uma das posturas do pai e mãe é dizendo que não, você não tem idade nem maturidade suficiente. Com certeza. É isso você mesmo. falou uma coisa muito bonita aí, viu, Suzy? Você falou assim que é melhor um filho aguado do que embriagado. Dá bastante suco e bastante água para ele. É verdade, Muito dá bem. bastante água. Agora, padre, você falou aí de várias coisas, essa história do alcoolismo e que você retirou isso da igreja e tudo mais. Vários problemas assim, né? E quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam lá para fazer a festa, para fazer essas iniciativas? Falando do Natal Solidário, né? Primeiro, a arrecadação financeira, porque a gente oferece uma refeição para quase 1.000 pessoas, né? Os brinquedos também. Sobre a mão de obra, o voluntariado, isso, graças a Deus, sobra, né? As pessoas, nesse sentido, nós refletimos, elas ficam mais sensíveis, né, nessa data. Eu não acho negativo essa sensibilidade específica em dezembro, né? É melhor a gente ter em dezembro do que não ter em nenhum mês do ano, né? E é um momento, até porque ao longo do ano nós estamos muito voltados para nós, trabalho, faculdade, vida pastoral. Então é um momento que a gente se permite refletir um pouco e enxergar um pouco a necessidade do outro. O desafio é financeiro, é levantar o bem material. Com certeza. Né? Como contrapartida,
o resultado de tudo depois é maravilhoso, assim, para nós hoje, né? É um prazer. O Brasil inteiro ele está festejando e sendo servido, né? Para nós é o contrário, nós estamos servindo, né? Esse último, né, que teve. Eu estava vendo as fotos depois e muito engraçado, porque geralmente eu estou assim, né? Um pouco mais formal, até pelo ofício de ser padre. E lá eu estava de short, camiseta e chinelo, né? Porque não tem como, é no meio da rua, você carrega cadeira, você carrega mesa, você serve bandeja. Que bacana. Olha que Então, exemplo Suzy, de vida nós tivemos. Eu e o Marcinho aqui vamos colaborar, sabe por quê? Como? Porque ele tem refeição, ele dá refeição para um monte de gente, né? Isso. Como a gente é boneco, a gente não come, então a gente vai fazer de graça. Ótimo, Maravilha. colaboração. Não custa nada pra gente estar lá. Com certeza. Olha, eu quero agradecer imensamente, Padre Jean, porque realmente deu um exemplo de trabalho maravilhoso que eu espero que a gente possa, dentro de cada uma das suas dimensões aí, poder realizar também nas suas proporções. Você gostou da entrevista? Você pode assistir de novo. Esta e também os programas anteriores. É só acessar o nosso site. Porque o nosso site está muito legal, viu, Tá Suzy? mesmo. No www.paulinas.org.br. E sabe outra Exatamente. coisa que a gente tem? Ah. A gente tem o nosso negócio, o nosso site, nossa página no Facebook. Facebook. Com nossas fotos. Isso. Né? Então vai lá e dá um like na gente. É, isso mesmo. E também se você tiver sugestão de pautas, dúvidas, opiniões, você pode entrar em contato conosco. Programa Família em Foco, o nosso e-mail é... paulinastv@paulinas.com.br. É isso Exatamente. mesmo. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. E você em casa, fique conosco, porque a gente vai rapidinho para o intervalo e volta já já com mais novidades para vocês.